Vamos ler o texto base das nossas meditações nesses últimos domingos, que é Romanos 15, o final do versículo 15 e início do versículo 16. Romanos 15, no final do versículo, Paulo diz: a graça que me foi outorgada por Deus para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Pretendo terminar nessa manhã essa trilogia de pensamentos sobre encargo, sobre o sagrado encargo, não o encargo terreno, não as pressões modeladoras da vida da terra, mas a pressão modeladora dos céus, aquilo que o Espírito Santo promove, investe em nós para que isso nos defina, como pessoas. Esse sagrado encargo, a minha proposta, inicialmente, quando eu queria trazer alguma contribuição aos irmãos, eu fui muito no meu coração para falar sobre encargo ministerial, nosso encargo no serviço. E com o tempo ele foi perdendo força, porque acabou que eu tenho entendido que é melhor eu encorajar os irmãos no encargo de existir, um encargo existencial. Se nós tivermos uma vida com propósito, o nosso serviço será uma consequência disso. Uma vida sem propósito, o que nós fazemos vale muito pouco. Vai valer para as pessoas ao redor, mas vale muito pouco para nós. Igual lemos lá em Coríntios 13, quando Paulo fala, olha, se você doar todos os seus bens aos pobres, mas se for sem amor isso não vale de nada, não vale de nada para você, mas para os pobres valeu de muito. Os pobres foram abençoados, foram enriquecidos, os pobres foram encorajados, provavelmente o pobre deu glória a Deus pela sua vida, mas quando Paulo fala que de nada vale, ele está olhando para um coração que faz coisas sem um propósito correto. Otácio, obrigado. Existe não sei o que ele é, um pensador que ficou muito famoso, talvez na última década aí no mercado de administração. Ele promoveu até uma revolução no mercado, que a Sandra até mandou uma vez um vídeo dele, do Simon Sinek. Ele ficou muito famoso porque ele escreveu um livro, e depois tem umas palestras dele que diz isso, que é Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. E ele trouxe essa revolução nas empresas, uma empresa sem propósito, um PJ, uma pessoa jurídica, que não sabe por que ela está ali funcionando e ela se resume a ganhar dinheiro. Ok, você pode até continuar existindo, mas ela não vai perdurar. Quando o dono daquele estabelecimento morrer, eles vão fechar as portas, porque a empresa, o business, não tem um propósito. E ele dá alguns exemplos, e ele gerou então uma revolução, porque os mais velhos como eu, que quando estudou marketing na faculdade, a gente vai estudar Philip Kotler, e vai estudar os 4 P's do marketing, nós vamos entender que toda empresa, quando vai começar, você começava escrevendo missão, visão e valores. E esse camarada, ele propôs, cara, antes de missão, visão e valores, pense no propósito, pense no porquê. Porque é o porquê que te faz levantar da cama, é o porquê que te faz ter força para fazer as coisas. E aí muitas empresas hoje, startups, as empresas mais novas, às vezes elas nem têm usado mais o conceito de missão, visão e valores, têm usado propósito. Então alguns vão ver aí que tem empresas que só têm propósito. Cara, nós existimos porque... E Paulo que diz uma coisa que deveria nos impressionar, é que ele vai dizer que todo movimento que ele faz, e todo esforço, e tudo que ele está entregando, não é uma coisa humana, mecânica, é uma coisa que vem de Deus. Deus deu graça para Paulo, e ele aproveitou essa graça, e essa graça no coração dele gerou um poder, uma energia, um dinamis, para usar essa expressão que Paulo também usa em Efésios 1, até a palavra grega de onde vem a palavra dinamite, por exemplo, que é um poder, uma energia, uma explosão. Deus gerou um poder dentro de Paulo, o que na minha versão chama de encargo, um encargo sagrado, que o faz fazer as coisas. Então,
o que eu fiquei pensando muito, olhando para a minha vida, é quais são os encargos do meu coração. Se esses encargos são sagrados ou são profanos. O que me faz levantar de manhã? O que me faz viver? As tomadas de decisão que eu tenho que tomar ao longo do meu dia e ao longo da minha vida. Quem que é o amém disso? Paulo vai dizer também aos Coríntios que Jesus Cristo é o amém de Deus. Tudo de Deus, ele termina no Senhor Jesus. O Senhor Jesus deveria ser o amém no meu coração também. Eu faço essas coisas por causa de Cristo. E na primeira sessão eu propus para os irmãos 3 vetores que têm me ajudado nas minhas reflexões, que são a consciência de que existe um Deus, Ele é o meu Deus criador, Ele é o meu Deus redentor, e eu existo para Ele. E a segunda força é que eu vejo nas Escrituras, como, por exemplo, 1 Coríntios 10:31, que existe um desejo de Deus que eu viva para a sua glória. E qualquer coisa que eu faço, eu posso e devo fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E isso precisa crescer em encargo dentro de mim. Eu preciso criar uma maturidade, um discernimento, para que tudo que eu faça, tudo que eu falo, tudo que eu sinta, eu tenha a coragem de permitir que o Espírito Santo jogue luz e eu pergunte para o Espírito Santo, isso é para a glória de Deus? Esse comentário é para a glória de Deus? Esse hábito é para a glória de Deus? Esse comportamento, esse sentimento, essa decisão é para a glória de Deus? E à medida que nós vamos nos exercitando nisso, vai começando a encontrar dentro de nós uma resistência. O que nós chamamos nas Escrituras de carne, o velho homem que habita em nós ainda. E semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Usando a parábola do semeador, o Senhor Jesus como aquele que joga a palavra de Deus em nós, todos nós temos essa responsabilidade de saber como respondemos essa palavra. As 3 dimensões que todos nós sofremos bastante, que nós poderíamos estudar as tentações do Senhor Jesus também, em Mateus 4, por exemplo, quando ele é levado pelo Espírito Santo no deserto e é tentado e provado, todas as tentações nossas se dão nessas 3 dimensões, espirituais, na esfera da alma e na esfera do corpo. Então nós temos aquela primeira semente que espiritualmente ela perde e ela é levada para um cativeiro espiritual, onde Satanás e suas aves conseguiram um acesso a esse espírito, de maneira que esse espírito ele é incapaz de entender a palavra de Deus. Ele não consegue nem entender a palavra de Deus. Lembro daquela expressão dura, difícil da gente entender, quando Paulo fala para Timóteo, toma cuidado, porque existem algumas, na minha versão está mulherinhas, e essa palavra no grego é exatamente isso, mulheres de pequena estatura, que elas aprendem sempre, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Timóteo, toma cuidado, tem pessoas que foram levadas cativas, elas não vão entender, e você precisa entender que terão pessoas que não vão entender. Estávamos conversando numa ceia de amor para trás, acho que o Luiz, o Elísio, eu, é que nós precisamos entender que num salão como esse, provavelmente existe joio e trigo. Existem pessoas aqui que vão ser condenadas eternamente. Não creram no Senhor. Podem ter toda uma aparência de fé, piedade, mas segundo a parábola que o Senhor Jesus conta, ele fala, o reino dos céus é semelhante a um campo, que o inimigo vem de noite e joga uma semente que não é a semente que o Filho do Homem, Jesus Cristo, semeou. E aí nós falamos, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a separar? Vamos separar aqui quem quer joio e quem quer trigo? Aí a parábola fala, não faça isso, você não vai saber. Porque tem pessoas que você fala, isso aí é joio purinho. Aí você vai chegar lá no céu e fala, não, era trigo. E talvez pode ter situações aqui que a gente fala, não, essa pessoa, isso aqui é um trigo dos bons. E vamos chegar na eternidade e falar, nunca creu no Senhor. Ela conseguiu desenvolver uma religião, ela conseguiu se adaptar à nomenclatura, ao procedimento do meio, e ela então ficou bem confundida entre as pessoas, mas ela nunca creu no Senhor. Terrível isso, não é, irmãos? Terrível isso. Mas nós temos esse desafio
de cada um de nós olhar para si e perceber que espiritualmente nós podemos entrar em cativeiros psíquicos e espirituais, depressões, taras, vícios, coisas que são muito mais fortes do que nós não conseguimos sair disso. E uma boa definição de escravos é que tudo aquilo que você não é capaz de abrir mão, você se torna escravo disso. Tudo aquilo que você não consegue liberar, ele se torna seu senhor. É por isso que nós deveríamos falar, a única coisa que eu não abro mão é do Senhor Jesus. Então, eu sou escravo de Cristo. É inegociável, eu não abro mão do senhorio de Cristo na minha vida. E aí eu sou escravo dele, doulos, como o René nos falou há algum tempo atrás. Mas tudo aquilo que te domina, segundo Pedro 3, Pedro fala isso também. Aquele que vence se torna senhor do derrotado. E nós, talvez, nossa mente ela comece a ficar tão gelatinosa, nós temos uma mente tão fraca, que nós não conseguimos nem olhar para trás e perceber quantas algemas têm sido lançadas na nossa perna e nos nossos pés, e nós temos ficado escravos de tantas coisas, e nós não temos percebido como isso tem nos definido, e a nossa história, ela tem sido uma história muito contraditória. Por outro lado, o Senhor quer nos libertar dessas coisas e nos dá do seu sagrado encargo, porque a segunda semente daquele solo rochoso é a luta nossa de preservar um velho homem que precisa ser crucificado. Então, quando vem o escândalo, quando vem as aflições da honra, da glória, as pressões de abrir mão das coisas dessa vida por causa das coisas celestiais, aquele fruto que começou a nascer, ele morre. Ele ouve a palavra, recebe com alegria, começa a produzir fruto, mas pelo fato dele não ter raiz nele mesmo, quando o sol, e aí o sol, vamos usar Eclesiastes como pano de fundo, quando o sol e as coisas dessa vida, dessa terra, começam a queimar, ele não tem raiz. Então, também o fruto ele passa. E nós temos a terceira dimensão, que é do corpo. Então, os cuidados dessa vida, os prazeres dessa vida, as preocupações dessa vida são como espinhos que sufocam a semente e ele perde a capacidade de responder ao Senhor. Então, o Senhor quer nos dar a palavra da sua graça, mas o nosso coração, ele fala, mas como é que eu faço? Entre esses prazeres e Cristo, prefiro os prazeres. Entre o Senhor Jesus e correr atrás do vento para ter um padrão de vida idealizado ou estipulado pela sociedade, que me define o que é ser feliz, o que é sucesso, eu prefiro a segunda opção. Então, os espinhos sufocam e o Senhor não consegue produzir o seu sagrado encargo em nós. E nós vamos nos tornando pessoas sem sagrado encargo. Nós andamos nessa terra muito parecidos com os incrédulos, com medo do futuro, com medo do amanhã, desesperados para não morrer, tentando usufruir e aproveitar o máximo das coisas que essa vida oferece. E aí o novo homem em Cristo Jesus, que é um homem eterno, que olha para a eternidade, e esse que prevalecerá, ele não cresce em nós. Então nós somos muito velho homem e pouco novo homem. Vimos semana passada, quando o Senhor fala para Nicodemos em João capítulo 3, que nós precisamos nascer de novo. E aí cada um de nós poderia fazer esse exercício. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Então eu poderia falar assim, eu nasci da carne em 1976 e nasci do Espírito em 1982. O que significa isso? Significa que eu nasci como um Adãozinho, filho de Adãos, nessa terra, em 76. Em 82, aos 5 anos de idade, eu criei no Senhor Jesus, minha vida foi impactada pelo Evangelho, eu nasci de novo para Deus. Por quê? Porque vida cristã não é um caminho de melhoria de um velho homem. Vida cristã é a morte de um velho homem e um ressurgir em novidade de vida numa humanidade proposta por Deus. Então, essa é a luta que nós vamos ter até o final da nossa vida, porque nós temos um velho homem que é terreno, que é natural, que se corrompe, que está lutando para ainda definir quem somos. E nós temos um novo homem nascido do Espírito, que deseja ser amadurecido e crescer em nós.
Lembramos Efésios 3, semana passada. Paulo fala, eu me ponho de joelhos diante do Pai, orando a Ele para que o homem interior do coração de vocês seja fortalecido. Por quê? Porque o homem interior, ele buscará as coisas do céu. O homem terreno busca as coisas da terra. E esse choque vai nos definindo. Qual que é o desafio, o problema que nós temos? É que eu descubro que o meu velho homem lê a Bíblia. O meu velho homem decora a Bíblia. Eu descubro que o meu velho homem ora. Eu descubro que o meu velho homem pode interagir com vocês e vocês podem, inclusive, louvar a Deus pelas obras que esse velho homem meu faz. Eu descubro que o meu velho homem pode oferecer coisas a Deus. Eu descubro que o meu velho homem pode usar os dons espirituais que Deus me deu. Então, eu não sei se ele precisa morrer. Mas o Senhor Jesus já falou, olha, da carne nada vai se aproveitar. Nada, zero. O que significa isso? Significa que quando eu for embora dessa terra, esse velho homem meu, assim como toda a humanidade, porque só existem 2 tipos de seres humanos nessa terra, só 2 tipos. Os que nasceram de novo e os que ainda não nasceram de novo. Os que não nasceram de novo só tem o velho homem. E esse velho homem está condenado, segundo Adão. O salário do pecado é a morte. Agora, todo aquele que nasceu de novo, ele tem um homem em Cristo Jesus regenerado, que esse homem em Cristo Jesus, esse durará para sempre. E o meu velho homem também vai ser condenado. Ele vai embora. Só que eu não terei morte eterna, porque eu tenho uma novidade de vida, eu tenho uma nova humanidade em mim em Cristo. Só que o velho homem meu também, assim como toda a humanidade que só tem o velho homem, esse velho homem vai ser jogado fora. O Senhor Deus não aceitará, não pode aceitar a semente do pecado e uma humanidade corrompida. Não sei como você lê, mas a gente poderia fazer essa abordagem do velho e novo homem, quando o Senhor Jesus fala em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, quando ele fala, muitos naquele dia me dirão, fiz, e o Senhor Jesus fala, não vos reconheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a ilegalidade, a iniquidade, a anomia, uma vida que eu não fui o seu Senhor. O que significa esse eu fiz? Eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome, o que significa isso? Sim, você fez isso, mas você fez isso pela força do seu homem natural. E isso não vai durar eternamente. É a mesma lógica de 1 Coríntios 3, quando Paulo fala, cuidado, não há outro fundamento que não seja Cristo. Porque naquele dia as obras de todos nós serão manifestas. E tudo aquilo que não foi feito em Cristo será como madeira, feno e palha, quando passa pelo fogo, não subsiste. O que o Senhor está falando para a gente? Cuidado, não se engane, busque do Senhor e no Senhor libertação do engano do pecado. Tudo que nós fazemos como o velho homem não durará eternamente e não traz glória a Deus. Nós precisamos ter essa coragem, essa resoluta definição. Senhor, dá-me do teu sagrado encargo. Esse velho homem precisa ser crucificado, como Mateus leu nessa manhã. O destino do nosso velho homem é a morte, eternamente. Louvado seja Jesus Cristo, porque nós que nascemos de novo, temos um homem segundo Cristo que durará para sempre. Eu não sou um zumbi. Quando nós falamos quando Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, quem é que não vive mais nele? Profeticamente, Paulo está falando, o velho homem dele. Mas não é que Paulo virou uma pessoa sem temperamento, sem opinião, sem vontade, ele virou um zumbi espiritual. O que Paulo está dizendo é que não, esse velho homem, tudo aquilo que eu entendia, e aí o contexto de Gálatas é a lei dos judeus, a lei de Moisés. Não, isso está tudo morto para mim. Eu agora vivo em novidade de vida. Então é um Paulo em Cristo Jesus. O Senhor quer fazer esse trabalho em nós para que eu seja um Pablo em Cristo Jesus. E eu seja um novo homem andando nessa terra pelo poder do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo invade e trabalha o meu novo homem. E a obra do Espírito Santo deseja matar meu velho homem. Paulo não fala isso em Gálatas 5? Porque a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Eles estão lutando. O Espírito Santo dentro de mim não faz aliança com o meu velho homem. O Espírito Santo dentro de mim quer matar a minha carne. Ele quer destruir isso.
Então, como pensamos semana passada, na continuação do texto, Paulo vai dizer, as obras da carne são conhecidas. Então, quando eu sou tentado na dimensão do corpo e busco a satisfação do meu velho homem, nós temos as obras da carne lá em Gálatas 5. Luxúria, lascívia, glutonaria, bebedice. Essas coisas não são uma demanda do meu velho homem no meu corpo? O meu corpo precisa experimentar uma sexualidade que às vezes é deformada. Precisa experimentar uma satisfação alimentar que muitas vezes é deformada. Precisa, e aí nós nos viciamos e nos envenenamos com todo tipo de droga. Não só drogas químicas, mas o álcool ou qualquer outra coisa que nos prende a isso. Isso é uma resposta do nosso novo homem ou do nosso velho homem? Quando Paulo fala, na continuação do texto, que as obras da carne são manifestas e são divisão, ciúme, contenda, facção, isso aí é um novo homem em Cristo pode produzir isso? Não é o meu velho homem de se dividindo, se orgulhando, se achando melhor, se separando, difamando, dividindo, mentindo, fofocando, manipulando, fazendo política. Isso não é um velho homem? Então, irmãos, nós precisamos ter clareza e o Senhor precisa abrir nossos olhos. Porque muitas coisas nós não temos certeza, mas muitas coisas temos. Hebreus 4, quando o Senhor fala lá, quando o escritor de Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela é como uma espada, que ela é capaz de cortar e separar alma e espírito, a palavra de Deus é capaz de manifestar os desígnios e os propósitos dos corações. Então, a palavra de Deus que fala isso não sou eu, mas a palavra de Deus ela joga a luz que nos deixa num embaraço tremendo. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não se compraz em qualquer um que retrocede. Nele não está meu prazer, É um prego muito bem cravado. Deus não tem prazer em quem volta atrás, em quem desiste da carreira. E não é que é uma pessoa que não erra. Porque em Hebreus 11 nós temos Sansão ali, para nos alegrar e dar esperança no coração. Porque Sansão está ali na relação das pessoas que o escritor de Hebreus fala dos heróis da fé. Porque o que o Senhor está procurando são corações que perseveram, não corações perfeitos, porque perfeito ninguém é. O Senhor está procurando pessoas que eu errei, mas eu vou levantar e vou prosseguir. Mas o próprio escritor de Hebreus fala, Deus já tem falado, se você retroceder, em você eu não tenho prazer. Por isso, não perca a sua alma. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que prosseguem para a salvação da alma. Que salvação da alma? Salvar meu novo homem e matar meu velho homem. Paulo continua o texto falando dos frutos do Espírito, e ele fala, se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Porque todo aquele que está em Cristo, ele crucificou as suas paixões e as suas concupiscências. Mas é difícil para nós, né? A minha vontade é essa, mas eu vou crucificar isso. Porque o meu novo homem em Jesus Cristo, ele me fala que eu preciso viver para a glória de Deus. E quando eu falo, Senhor, como eu posso te glorificar nessa situação? O Espírito Santo vai falar, perdoa. Mas como eu vou perdoar? É uma baita injustiça. Perdão é uma baita injustiça. Não tem jeito de eu fingir que não aconteceu o que essa pessoa fez comigo. Mas quando eu aponto para a glória de Deus, eu falo, Senhor, seja para a tua glória. Eu perdoo para a tua glória. Eu sirvo para a tua glória, eu fecho a boca para a tua glória, eu abro a boca para a tua glória, eu me separo para a tua glória. E o que vai acontecendo com essas situações? O meu velho homem vai morrendo. A crítica, lembra quando João vai dizer de muitas autoridades e muitos sacerdotes que creram no Senhor, mas temeram, né, os fariseus, os sacerdotes, porque eles falaram assim, todo aquele que seguir a Jesus e confessar que creu nele, será expulso da sinagoga. E eles, por medo, então eles recusaram o Senhor. E aí João, ele termina o texto falando, essas pessoas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quando eu amo mais a glória dos homens, então meu velho homem, ele cresce, e meu novo homem, ele se enfraquece,
e o processo de santificação não é fortalecido em mim. Quando eu falo assim, não, o meu nome não pode ser jogado na lama, vou atrás de qualquer situação para me defender, ok, você pode até ganhar, mas você perdeu, saiba disso. Existem guerras que nós ganhamos, mas nós perdemos. Existem guerras que nós perdemos, mas nós ganhamos. É isso que Paulo fala. Eles acham que nós morremos, mas eis que vivemos. E é verdade, eu sou pobre, mas eu enriqueço a muitos. Eu nada tenho, mas possuo tudo. Então esse é o equilíbrio do velho homem e novo homem. Quando você olha para o meu velho homem, não há nada de valor nele. Quando você vê o novo homem, fala, é uma pérola. Deus está desenvolvendo e produzindo alguma coisa. E isso é apontado para a eternidade. Por isso que para nós é difícil, porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos que tudo seja resolvido de hoje para amanhã, que as coisas, mas muitas vezes não serão. E para piorar as situações, o Senhor já falou que naquele dia, muitos, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque a forma como Deus vê as coisas não é igual à forma como os homens veem. Então, se eu estou me preparando para prestar contas e estar diante do meu Senhor, para receber, segundo o bem e o mal que eu fiz pelo meu corpo, e receber um galardão que tem valor eterno, então eu acho que esses valores precisam pesar no meu coração muito mais do que qualquer outra coisa que é terrena, temporal, passageira. Esses são os desafios que temos, irmãos. Me parece que não é pequeno. Eu fui lendo ao longo dessas semanas, eu folheei, na verdade, não tive muita paciência para ler, não, mas achei interessante um livro que chama Antes de Partir, de uma curadora australiana, chamada Bronnie Ware, alguma coisa assim. E o livro chama Antes de Partir, os 5 principais motivos das pessoas, os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer. Ela é uma curadora, não sei se ela está viva, mas ela era curadora de pacientes paliativos. Ou seja, pessoas que já têm um diagnóstico que não tem cura medicinal. A pessoa não tem o que fazer, a pessoa está, entre aspas, condenada à morte. A única coisa que pode fazer é um tratamento paliativo, né, para que ela tenha o máximo de conforto antes da morte dela. E essa senhora foi cuidadora de muitos pacientes antes da morte, pessoas que tinham essa sentença. E ela dá esses 5 motivos. Obviamente, pelo menos no livro, não dá nenhum indício de nenhum cunho cristão. Né? Então, o livro todo ela vai falar disso, né? Que ela acompanhou várias pessoas, e várias senhoras e vários senhores, que ela chegava no dia seguinte já estava morto. Então, não é de se estranhar que um dos motivos, eu acho que qualquer um de nós acertaria na mosca, desses 5 motivos, um dos motivos é: eu deveria ter trabalhado menos. Eu não sei porque eu trabalhei tanto na vida. Né? Um outro motivo é: eu deveria ter aproveitado mais minhas verdadeiras amizades. Os meus verdadeiros amigos foram ficando para trás. E tem grandes amigos meus que tem anos e anos que eu não converso, não convivo. Né? Tem um outro lá, aí você começa a ter o não cristão. Né? Um outro arrependimento é: eu deveria ter mais buscado a minha felicidade. Um outro é: eu deveria ter me preocupado menos com o que os outros pensam de mim e ter feito o que eu quero. Eu tenho para mim, irmãos, na nossa realidade, porque talvez seja difícil para você e para mim nós percebermos, e eu não sei como vai ser, é que quando nós formos embora dessa dimensão aqui, eu não vou ser outra pessoa. Algumas coisas vão ter que acontecer mesmo, né? Eu não tenho dúvida disso. Né? O Senhor vai ter que mudar algumas chaves aqui, senão nós vamos implodir, nós vamos ficar doidos. Né? Existe um movimento espiritual, uma libertação que o Senhor vai gerar. Mas eu acho que para nós cristãos, talvez a gente poderia resumir num único arrependimento. Eu deveria ter vivido para a glória de Deus. Eu deveria ter investido mais nas coisas que glorificam a Deus. Porque agora que eu estou chegando diante dele e do trono da sua glória, eu percebo que eu existo para a glória dele. E como eu fiz tantas coisas que não o glorificou, como eu fiz tantas coisas que o entristeceu. Eu acho que esse vai ser o grande arrependimento nosso. Né? O Oséias, no Partido do Pão, ele mencionou, né, a diferença ali, né, Paulo, quando ele está para ir embora dessa terra, ele fala: eu completei minha carreira, eu combati o bom combate.
E nós temos essas duas situações. Né? Dizem que uma vez conversaram com... Aí a gente não sabe se é história real ou não, mas essas historinhas que a gente gosta de contar. Falaram que eles foram procurar um grande irmão, que todo mundo gostava muito, santo, idoso, bonito, tal. E falaram: irmão, se você soubesse que você iria morrer daqui a 5 dias, o que você mudaria no seu cotidiano? E aquele senhor então pensou, riu e falou: nada. Porque eu já vivo hoje esperando encontrar com o meu Senhor. Eu trabalho para a glória dele. Eu durmo para a glória dele, não tem que mudar. A minha vida está conectada para a glória de Deus, então não tem que mudar. O nosso problema quando a gente tem essa situação, se um anjo do céu descesse agora e falasse assim: você tem mais 5 dias, falando: nossa, eu tenho um monte de coisa para resolver então. Aí você olha para trás, você olha tantas coisas que você constrói e fala assim: jogo fora, não faz sentido mais. Se daqui a 5 dias eu não estou aqui mais, eu nem sei por que eu estou fazendo investimento nessas coisas. É por isso que no Salmo 39, Davi fala: Senhor, dá-me conhecer o fim dos meus dias. Uma das coisas que nos ajuda, irmãos, é entender nossa finitude nessa terra. Isso nos ajuda de muitas formas. Porque nós vamos começar a tomar decisões que apontam para a eternidade e não para o agora. Quando eu entendo que no final da minha história o que me define não é o agora, mas vai ser aquilo que eu serei em Cristo Jesus eternamente. E o momento presente ele vai se tornar ridículo quando se joga a luz na eternidade. É isso que Paulo fala: não importa as tribulações que você passa, eu te garanto, elas são leves e momentâneas. Porque existe um eterno peso de glória destinado a cada um de nós. Só que o nosso velho homem não pode suportar isso. Esse é o desafio que temos. Eu fiz uma introdução gigante, estou quase fechando a Bíblia e indo embora, né? Não vai dar tempo de falar o que eu gostaria de falar para os irmãos. Se os irmãos puderem abrir comigo e eu serei rápido então na minha dissertação. Pode parecer repetitivo, né, o que eu falei agora para os irmãos, mas me parece que é muito importante. É muito importante. Os irmãos depois meditem se existem situações mais urgentes para cada um de nós do que sermos tomados por um propósito de viver que glorifica a Deus. Por favor, estou dando a liberdade, qualquer um de vocês pode me procurar depois e falar: Pablo, você está errado. Existem coisas mais importantes do que isso. Por favor. Mas também eu poderia chegar perto de você e falar assim: bem, se você concorda comigo, então por que você está vivendo dessa forma? Não é? Porque a lógica bíblica é que o Senhor vai falar assim: tem pessoas que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. É claro que isso não é literal. Conta-se na história que Orígenes, né, aquele teólogo do início do século, da igreja cristã, ele literalmente se castrou. Né? Fisicamente ele fez isso. Alguns entenderam a literalidade ali do Sermão do Monte, né? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Né? Obviamente que a gente vê pela história da igreja que isso não era literal. Né? Mas quando o Senhor Jesus fala isso, é claro que ele está falando isso espiritualmente. Por causa do reino de Deus e por causa da sua glória. Se eu estou vivendo numa situação e num contexto em que a sexualidade não pode ser manifesta, eu me faço eunuco para a glória de Deus. O seu velho homem vai aceitar isso? Por isso que Paulo fala, é o poder do novo homem, que tem essa capacidade de te tornar um eunuco para a glória de Deus. Se empobrecer das coisas dessa vida para se enriquecer das coisas eternas para a glória de Deus. É um milagre, irmãos. Mas esse é o milagre que o Senhor quer fazer em nós. A referência de velhos homens com verniz de religião cristã é o pior que pode acontecer conosco. Nosso velho homem precisa ir para a cruz. E nós precisamos encontrar esse caminho de vivermos em novidade de vida. Em 1 Reis, capítulo 19, nós temos a história de Elias. E eu queria nessa manhã, nos 20 minutos que eu tenho, falar 4 coisas, 3 minutos para cada coisa. 4 coisas que eu aprendo com a crise de fé que Elias teve aqui em 1 Reis 19, com respeito ao encargo.
né? Já fica aí sugestão, Gabriel. Eu já fiz algumas mensagens, tudo sobre ataque, né? Fé sobre ataque, a consciência sobre ataque. E hoje é o encargo sobre ataque. Quando o nosso encargo, quando o sagrado encargo de Deus é atacado pelas situações, e nós começamos a flertar num escoamento desse encargo. E aquilo que nos era precioso e aquilo que nos era norteador para de ser. Aqui no versículo 4, pegar o contexto, né? Versículo 1 do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Senhor, nós consagramos essas palavras que já falamos e as palavras que ainda falaremos, nós consagramos a Ti mesmo. Quem semeia a palavra no nosso coração não é nenhum de nós, é Teu Espírito Santo. E nós estamos pedindo que o Senhor possa, conforme a Tua bondade, a Tua misericórdia que não tem fim, o Teu grande amor, e mediante a Tua graça, nós pedimos que o Senhor possa impressionar nossos corações nesses dias, para que possamos produzir frutos que dignificam e engrandecem o Teu nome, Senhor. Consagramos então essa reflexão, esse tempo a Ti, pedindo a Tua condução para todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Essa situação aqui, para mim, ela é impressionante, porque nós vamos precisar entender o que aconteceu no capítulo 18 para entender a fúria de Jezabel no capítulo 19. Vamos pegar 17, né? 1 Reis 17 é o início do ministério de Elias. Começa-se o ministério de Elias, e Elias já chega chutando a porta e entrando de voadora contra o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. O Senhor levanta Elias chega lá em Acabe e fala: eu vim aqui em nome de Deus para dizer que não vai mais chover nessa terra. Um abraço e passar bem. Vocês estão confiando em Baal? Então vamos ver se Baal vai derramar chuva do céu para vocês. E Deus fala assim: muito bom, Elias, agora você foge. Você foge que o bicho vai pegar para o seu lado. E o Senhor então faz Elias fugir. Nós sabemos pelo texto algumas coisas no capítulo 17. Elias fica 3 anos escondido. Né? Primeiro ele é alimentado pelos corvos ali no rio, junto às fontes, depois ele foi para a casa da viúva. E depois a gente vai ler como o Senhor fala: Elias, agora está na hora, você volta lá para o palácio e fala para Acabe que eu vou fazer chover de novo. Então nós sabemos pela história que quando ele procura Obadias, que era o mordomo de Acabe, homem fiel a Deus, não é isso que fala o texto? Obadias escondeu os profetas de Deus quando Jezabel estava matando os profetas. Então essa é uma informação importante para nós. O espírito de Jezabel, nós já meditamos sobre isso, né? Quando falamos sobre Apocalipse 2 ali, quando nós falamos de Tiatira, obrigado. Quando fala do Jezabel, fala assim: eu tenho contra ti que vocês toleram Jezabel, porque Jezabel, ela promove prostituição e idolatria no meu povo. Esse é um espírito, irmãos, que quer misturar a santidade de Deus entre o povo de Deus. E uma das coisas que o espírito de Jezabel tenta fazer é calar a voz profética de Deus no povo de Deus. Entre o povo de Deus, o espírito de Jezabel não quer que a santidade de Deus fale. Ela quer misturar as coisas. E ela quer ser a profetisa. Por isso que se fala lá que ela assim mesmo se declara profetisa. E vocês não fazem nada. A pessoa levanta, fala, traz promiscuidade, traz mistura, traz confusão e está tudo certo. O Senhor Jesus fala: eu tenho isso contra vocês. Jezabel matou os profetas. Obadias escondeu vários profetas de Deus nessa época. Elias aparece para Obadias e fala assim: Obadias, vem cá. Obadias fala assim: tu és Elias mesmo? É.
Aí Elias fala, vai lá, avisa Acabe que eu estou indo lá encontrar com ele. E Obadias fala assim, o que eu fiz contra Deus e contra o Senhor? Eu falei, por quê? Eu não posso fazer isso não, porque Acabe está rodando o planeta todo, nos reinos, cidades, te procurando, e quando ele acha que alguém te protegeu, ele mata. Eu vou fazer um simulado aqui, Elias. Se eu for lá no meu rei e falar assim, Elias encontrou comigo e falou que está vindo te encontrar, e se você não for, ele vai me matar. E ele até interessante, né? Obadias fala assim, e se o Senhor Deus te levar? Aí Elias fala, não, eu estou vindo em nome de Deus, você pode chegar lá para Acabe e falar que eu estou chegando aí, eu vou conversar com ele. Obadias vai lá e fala, Acabe, sabe Elias? Sei, está vindo aí. E aí quando Elias se aproxima, Acabe fala, és tu o perturbador de Israel? Elias deve ter olhado para trás e fala, eu perturbador de Israel? Sério mesmo? Perturbador de Israel é você e sua família, rei. Como é que vocês abandonaram o Senhor Jeová e estão seguindo Baal? Eu não sou perturbador de Israel, não. E outra coisa, estou querendo fazer um desafio aí. O UFC Gospel, né? Ultimate Fighting evangélico espiritual. Chama todos os profetas de Baal que vamos fazer um desafio lá no Monte Carmelo. Topa? Acabe topa. Eles mandam um correio e avisam o povo. Fala assim, pode chamar. Chama o povo, chama os 450 profetas de Baal, chama os 400 sacerdotes dos postes ídolos que comem à mesa de Jezabel, chama todo mundo. Vão lá para o Monte Carmelo. Chegou o momento, chegaram lá. O número não nos ajuda, né? É uma pessoa aqui e no mínimo 450 aqui. E Elias fala, eu queria fazer um desafio aqui, para que o povo saiba quem que é Deus aqui nessa história. Nós vamos fazer 2 altares, nós vamos oferecer aqui 2 sacrifícios. O que descer fogo do céu, esse é o Deus único e verdadeiro. E todos toparam. O povo achou a ideia boa. Os profetas de Baal falaram, vamos lá, então vamos fazer isso. Então as escrituras dizem que desde manhã até meio-dia, os profetas de Baal ficaram lá. Desce fogo do céu, Baal, desce fogo do céu, olha nós aqui te pedindo. E é interessante, né, porque a história fala que eles começaram a se autoflagelar, a tirar sangue deles mesmos. Alguma coisa que a gente não vê muito diferente, né, dos dias de hoje. Né? Nós tentando fazer muitos sacrifícios para ver se Deus nos escuta. Né? E eles estão lá fazendo essas coisas e Elias, né, tomado de uma ousadia impressionante, né, ele fala, grita mais alto, vai que Baal está viajando. Ih, estou achando que ele está dormindo. Acorda ele aí. Deu meio-dia, falou, chega, pode ser minha vez? Talvez os profetas pensaram, não, tomara que empate, porque se não descer fogo do céu com ele, fica 0-0 e ninguém fica sabendo quem que é Deus, né? Então, a Elias fala, não, vamos lá. Só que agora vocês vão botar um monte de água aqui, vocês vão encharcar tudo. Vocês podem fazer um rego ao redor do altar aqui, para ninguém ficar com dúvida, né, que alguém botou um foguinho por baixo, alguma coisa assim. Falou que jogaram tanta água que estava escorrendo a água do holocausto. E aí, versículo 36 do capítulo 18 de Reis, Elias fala assim, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que agora, que todos saibam que só o Senhor é Deus em Israel. E que eles saibam que eu sou teu profeta, e que, segundo a tua palavra, é que eu tenho feito essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. Fogo desceu do céu, que queimou tudo. Queimou o holocausto, a lenha, as pedras, lambeu o chão, secou tudo. O povo olhou, prostrou, caiu no chão o povo de Deus ali, o povo de Israel, e falou, de fato, Jeová é o Senhor. Jeová é o Senhor. Elias aproveitou, né? É o momento. Falou, Jeová é o Senhor? Então vocês matem os 450 profetas de Baal aí. Eles desceram, mataram os 450 profetas de Baal. Elias, ele foi para o Monte Carmelo de novo, ajoelhou. A Bíblia fala que ele colocou sua cabeça entre os joelhos. Falou, agora eu vou orar para chover. 3 anos e meio sem chover. Tinha um moço dele que estava com ele. Ele começou a orar, falou para o moço dele, sobe no cume do monte, olha na banda do mar. Fala para mim como é que estão as coisas. O moço subiu, desceu, nada. Elias fala, faz de novo. A Bíblia fala que 7 vezes Elias fala isso. Na 7ª vez, quando o moço desce, ele fala assim, lá no fundinho do mar ali,
uma nuvem começou a aparecer que cabe na palma de uma mão. Elias levanta, sacode o joelho e fala: avisa Acabe para ele voltar rápido para o palácio, senão a chuva vai pegar ele no caminho. Acabe volta, a Bíblia fala que enegreceram os céus e caiu chuva torrencial. Eu não sei o que significa, mas a Bíblia também fala que a mão do Senhor estava sobre Elias, cingiu os seus lombos, ele correu adiante de Acabe. Elias saiu correndo, pelo poder do Espírito, chegou na porta da cidade de Jezreel, na porta do palácio, já estava lá esperando Acabe chegando. Falou: eu leio Reis 18, não consigo entender Reis 19. Que experiência que Elias teve. Acabe entra na casa dele, quem mandava na casa de Acabe era Jezabel. Acabe chega para a rainha, conta tudo o que aconteceu. Ao invés de Jezabel se arrepender e falar: nossa, Jeová é o Senhor, a Jezabel fala assim: ah é? Elias fez isso? Então é o texto que nós lemos. Então faça-me comigo o que os deuses quiserem, se até amanhã eu não mato esse infeliz. Elias fica sabendo disso. Aí eu fico pensando em Elias. Eu vi o fogo cair do céu, eu orei, parou de chover, eu orei, voltou a chover. Antes, se os irmãos lerem, eu durante meses vinha pássaros do céu trazer pão para mim, de manhã e de tarde. Quem que é essa mulher para me assustar? Mas aí Elias é muito mais parecido comigo do que com um profeta de Deus aqui, porque ele ouve essas palavras, fica com medo e foge. Foge durante um dia, ele corre e foge do palácio para que Jezabel não o pegue. E aí ele fala isso que nós lemos: basta, para mim já deu. Não quero mais ser profeta de Deus, cansei disso. Eu quero é morrer, Senhor. Para mim já deu. Esse negócio de ser seu profeta, de ser usado pelo Senhor, para mim já deu. É impressionante, né? As coisas que acontecem com Elias. E aqui, quando fala no versículo 8, fala: levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, com respeito ao nosso sagrado encargo. Ele é um poder que vem de Deus, ele não é um poder que vem de nós. O nosso velho homem, ele é sim inconstante, indeciso, dúbio. Quem cansa é o nosso velho homem. Quem desiste é o nosso velho homem. O novo homem em Cristo, ele se fortalece. Aqui nós temos a situação, né, eu não sei se existem outras, mas, né, pelo que o pessoal diz, só existem 3 casos na Bíblia de pessoas que ficaram 40 dias sem comer, sem beber. Moisés, quando subiu no Monte Sinai, Elias aqui e o Senhor Jesus, quando foi levado no deserto. O que é importante a gente perceber é que nos 3 casos citados na Bíblia, sobre os 40 dias sem comer e sem beber, não é um sacrifício humano para tentar ganhar alguma coisa do Senhor. É uma impressão e um poder de Deus que vem sobre eles, e por causa da experiência que eles estão tendo, eles ficaram 40 dias sem comer e sem beber. Isso faz toda a diferença. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus foi tentado? Fala assim: o Senhor passou 40 dias no deserto, e após os 40 dias teve fome. E eu queria colocar isso para os irmãos depois considerarem. O sagrado encargo, ele não é um esforço humano, uma tentativa nossa de oferecer alguma coisa a Deus. É um poder, é uma força que vem do Senhor, do Espírito Santo dele em nós, que nos dá condição de devolver ao Senhor uma vida de milagre. Ficar 40 dias sem comer e sem beber, para tentar agradar a Deus, é dificílimo. Ficar 40 dias sem comer e sem beber por causa da provisão e do poder de Deus que nos invadiu, é possível. Então não se esqueça disso, irmãos. O sagrado encargo, ele precisa vir de Deus para nós. Qualquer um de nós que fala: cansei, não quero mais esse ministério, não quero mais servir, desistir do meu marido, desistir da minha esposa, desistir dos irmãos, essa é uma fala do velho homem. Pedro fala em 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus. Para quê? Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aquele que serve, faça-o na força que Deus supre.
Nós devemos orar: Senhor, eu quero servir meus irmãos, eu preciso buscar em Ti força, o suprimento de poder do Senhor para que eu sirva meus irmãos. Se eu encontrar esse dinamismo espiritual, eu nunca vou desanimar. Talvez essa seja a lógica também de 1 Coríntios 13, versículo 8, quando Paulo fala o amor, ágape, tudo espera, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor jamais termina. Então, quando o Senhor traz um encargo, da parte dele jamais termina. O Senhor não vai falar para nenhum de nós assim: para de viver para minha glória, chuta o balde. Quem faz isso é a insinuação do nosso homem terreno. Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é isso: há uma força e um poder que vem de Deus para que a gente termine a carreira que nos está proposta. Qualquer um de nós que para a carreira, pelo argumento e motivo que seja, ele comprou uma narrativa que não vem do Senhor, vem da sua consciência terrena, vem das suas vontades pessoais e não vem do Senhor. Vamos pular aqui o trecho que eu queria terminar com ele? Vamos pular aqui no versículo 15. O Senhor Deus, conversando com Elias, fala: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. A segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos é que servir a Deus e devolver a Ele o encargo que Ele tem nos dado é um privilégio para nós. E não importa o tamanho do meu encargo, do meu ministério e do meu dom, o reino de Deus sempre será maior do que eu. O reino de Deus existia antes de eu nascer e existirá depois de eu partir dessa terra. O que essa frase deveria nos impressionar, e nós temos duas formas de ler. O Senhor Deus fala para Elias: unge Eliseu, que ele será profeta em teu lugar. Duas coisas nós poderíamos abordar aqui. Uma abordagem positiva, como muitas vezes nós ouvimos irmãos falando de Moisés com Josué, ou Paulo com Timóteo, que nós, mais velhos, deveríamos abençoar, proteger, capacitar os mais novos, porque nós vamos passar dessa terra e outras pessoas necessitam perpetuar o testemunho de Deus, e outras pessoas precisam assumir o nosso lugar, outras pessoas precisam assumir os nossos dons, os nossos serviços. Esse é um aspecto positivo, mas também existe um aspecto negativo. Quando a gente lê Atos 1, versículo 20, quando Pedro ele traz a constatação da apostasia de Judas Iscariotes, e como que Judas recusou o convite do Senhor Jesus, porque nós tínhamos as multidões, depois tínhamos os discípulos, depois tínhamos os 70, depois tínhamos os 12. Judas era um dos 12, chamado pelo Senhor Jesus ao ministério, e ele se perdeu, ele desistiu, ele se vendeu para o diabo. E ali em Atos 1:20, Pedro ele vai dizer: o que aconteceu com Judas se cumpriu a palavra dos Salmos 109, um dos salmos imprecatórios, salmos da vingança. Depois os irmãos leiam, um salmo pesadíssimo. Salmo 109, versículo 8, que outro tome o teu encargo. Aquilo que Deus tinha confiado para você, você não foi fiel. Aí Deus vai falar: então agora acabou o meu propósito. Não, eu vou levantar um outro em seu lugar. E você perdeu o privilégio de servir a Deus com o encargo que Ele te deu. Nesse Salmo 109, Davi fala: sabe o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa se vestiu de uma túnica de maldição. Vestiu-se de túnica de maldição. Amou a maldição, que ela o apanhe. Odiou a bênção, que ela se aparte dele. Irmãos, os irmãos conseguem visualizar uma cena dessa, como o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 25, na parábola do servo? Podemos ouvir servo bom e fiel, podemos ouvir servo mau e negligente. Eu queria te usar, eu queria te servir, eu te dei capacitação, você abriu mão do encargo. Outra pessoa fez o que eu queria que você fizesse. Outra pessoa respondeu
aquilo que era você que tinha que responder. Que seja um outro que tome o seu encargo. Terceira coisa, conhecemos bem a história, né? Elias aqui no versículo 14 reclama e fala com o Senhor que ele ficou sozinho, né? Não tinha mais ninguém que servia ao Senhor. Então no versículo 18, o Senhor Deus responde para ele: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Então a terceira coisa que eu queria encorajar os irmãos é que nós não estamos sozinhos. Você pode se sentir solitário, mas você não está sozinho. O Senhor tem feito uma obra e o Senhor tem chamado os seus santos, espalhados no mundo todo, que também têm perseverado e também têm lutado pelo Senhor. 1 Pedro 5,9, os irmãos lembram? Quando ele fala do leão, vosso adversário, versículo 8, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9 ele fala: resisti-lhes firmes na fé, sabendo que provações iguais às vossas estão sendo cumpridas em toda a vossa irmandade espalhada no mundo. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não somos o último biscoito do pacote. Isso é uma coisa que a gente compra do nosso velho homem. Né? Nessa assembleia você não é o único a sofrer. Você não é o único a ser esquecido. Você não é o único a perceber injustiça. Não compra essa ideia, porque essa ideia drena o encargo. Deus, eu sou o único. Deus fala, não é não. Tem 7.000 igual você aqui. Ué. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Seja firme, seja forte. Outras pessoas também têm sofrido por causa do Evangelho. Isso é um privilégio para você. Não recue, não desanime. Não centralize as coisas, não ache que tudo orbita ao seu redor, porque quando eu olho para mim, todos vocês precisam ser harmonizados e viver e se conduzir e proceder como eu acho que vocês devem fazer. E aí as frustrações virão e eu vou condenando todos vocês, porque vocês não são dignos da minha presença. Quando o Senhor fala, Pablo, você está errado. Há milhares de pessoas que me servem também. Então eu paro de olhar para mim e passo a olhar para Cristo. Deixo Ele no centro. E todos nós então nos ombreamos fraternalmente para glorificar a Ele através das nossas vidas. E a última coisa, a quarta, história conhecida aqui, né? Quando, voltando aqui para o versículo 11, Elias está ali, né? Chorando suas pitangas com o Senhor, e então, versículo 11 fala, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E aí o Senhor estava, né, algumas versões falam uma voz mansa e tranquila. O Senhor estava naquela brisa, né, cicio. Eu fui pesquisar alguns sinônimos disso, eles até falam que é como se fosse aquele sibilar das folhas da árvore quando o vento bate. É aquilo que a gente percebe, mas não é tão espetaculoso, não é tão espetacular como saraiva de chuvas de pedra ou fogo que desce do céu. E essa é a quarta coisa que eu queria dizer para os irmãos, encorajar muito os irmãos. Quando nós falamos de sagrado encargo, muitas vezes nós crescemos muito essas expectativas dentro de nós. E achamos que sagrado encargo sejam obras muito grandes, coisas muito espetaculares, coisas que as pessoas vão perceber, bater palma, né? Vamos ter muitos seguidores nas redes sociais, né? O que nós vamos falar, todo mundo vai concordar, pregar o evangelho ali na África, fazer movimentos extraordinários. Só que Elias aqui ele foi percebendo que o Deus do fogo também é o Deus da brisa. E quando eu fico tentando imaginar, porque quando Elias vê o fogo descendo do céu, ele fala, eu tenho experiência nisso, isso eu sou bom. Há pouco tempo atrás eu vi o fogo descendo do céu. Deus está aqui? Não, Deus não estava. Deus estava naquele fogo do capítulo 18, mas Deus agora não estava no fogo que descia do céu do capítulo 19.
E nós, na verdade, isso não é um exercício de fé, esse é um exercício de tentar confirmar a nossa incredulidade, é que nós começamos a buscar sinais para confirmar que Deus está conosco. Por isso que o Senhor fala, é uma geração má e perversa que pede sinais. Quem vive pela fé não precisa de sinal, não. Ele vive baseado nas coisas que ele sabe. Eu não preciso, quando a gente lê Mateus 28, 20, quando o Senhor Jesus fala, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, isso é um exercício de fé. Se eu estiver na pior situação da minha vida, sofrendo a pior situação, eu preciso tomar posse da palavra. Não, o Senhor está comigo, até a consumação dos séculos. O problema nosso é que nós queremos assim, Senhor, eu vou crer que o Senhor está comigo, se o Senhor fizer descer fogo do céu. Se o Senhor fizer chover pedras. E Elias então se decepciona porque Deus não estava lá. Mas Deus estava na brisa. Então esse é um exercício de fé que eu faço que os irmãos considerem. Porque quantos de nós aqui já vimos fogo descer do céu? Mas quantos de nós aqui já sentimos a brisa no rosto? Quantos de nós já percebemos, né, a brisa batendo em nós? Então, irmãos, não é porque não acontecem coisas espetaculares aos nossos olhos, é que Deus não está conosco. E nós esperamos grandes coisas acontecerem, e essas coisas não acontecem, Deus não está nisso. A experiência que Elias tem aqui é que Deus ele não se manifestou nas coisas grandes, Deus se manifestou na brisa, na palavra mansa e tranquila para Elias. Eu estou aqui, Elias. Eu estou com você todos os dias. Não desconsidere o encargo de viver uma vida para a minha glória. Sabe o que significa isso para mim? É porque talvez, irmãos, nós não seremos curados de uma doença. E talvez nós vamos sofrer com ela. E nós estamos esperando uma cura e falar assim, Deus vai estar nesse fogo que desce do céu. E talvez nós temos que perceber que o Senhor está naquela brisa do bolo que a irmã fez e levou para te visitar. Do irmão que te ligou e falou, quero orar com você. Pode estar na brisa do abraço, a brisa da oferta. O Senhor fala, eu estou nessas coisas, você não está me percebendo, não? Você acha que eu estou só quando o morto é ressuscitado dos mortos? Você acha que eu estou só nas situações que o leproso é curado da lepra? Você não está enxergando bem as coisas. Eu estou também nas coisas mansas e tranquilas do seu cotidiano, das necessidades que são supridas do seu dia a dia, de guardar você e sua família do mal, de não permitir que você não caia em tentação. Eu estou nessas coisas. Perceba essas coisas. E ao perceber que Deus está nessas coisas, Deus quer me usar como ministro de Cristo, para eu ser bênção nesse cotidiano da vida dos outros. Então, nós poderíamos fazer esse exercício, da mesma forma que lemos aqui, Romanos 15, versículo 15 e 16. Paulo fala, Deus me deu a graça de ser ministro de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Deus para os gentios. Esse para os, eu convido você a tirar os gentios, abrir essa lacuna e entender que Deus tem te dado e me dá graça para sermos ministros de Cristo e pregarmos o Evangelho dele para nossa família, para meu marido, para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus vizinhos. Porque como já vimos no passado, Paulo não tem aqui a ideia de que o Evangelho de Deus é pregar a salvação para o incrédulo. Porque no capítulo 1 ele fala, eu gostaria muito de estar convosco para vos anunciar o Evangelho de Deus, irmãos. Porque o Evangelho de Deus não é apenas nos libertar do inferno. O Evangelho de Deus é muito mais perfeito e completo que isso. No Evangelho de Deus também está a santificação, a glória a Deus, a libertação de pecados, a libertação de inimigos espirituais. No Evangelho de Deus também está o pão na mesa, também está o suprimento físico. Boas novas de Deus, o meu reino é um reino de justiça. Busque a justiça do meu reino, proclame essas coisas, sinalize
que você pertence a um reino, e o Rei Jesus, que é o rei desse reino, ele quer te usar para trazer o evangelho dele. Paulo fala, eu tenho um sagrado encargo, que pesa no meu coração, e isso foi me dado pela graça de Deus, de ser servo de Jesus Cristo, e proclamar o evangelho dele aos outros. Não desperdice o sagrado encargo que Deus tem te dado. Decida que isso seja alguma coisa cara para você, inegociável. Senhor, eu sou santuário do Espírito Santo. Eu tenho um novo homem dentro de mim, que unido à vida de Cristo, eu posso ser uma bomba nuclear espiritual. Eu posso fazer diferença nas pessoas ao meu redor. É verdade. Talvez o meu nome não vai ser conhecido por outras pessoas. É verdade. Às vezes o ministério que Deus tem me dado é com meia dúzia de pessoas dentro da minha casa. Às vezes é com meu pai idoso. Às vezes é com meu filho problemático. Às vezes é numa assembleia pequena como a nossa. Mas, Senhor, se o Senhor tem me colocado nessa situação, me dá do teu sagrado encargo, Senhor. Eu não quero jogar fora a graça que o Senhor tem me dado para que a minha vida testemunhe de Cristo para as pessoas que convivam comigo. E as pessoas possam voltar para casa um dia e falar, uai, hoje, terça-feira, eu senti a brisa de Deus. Deus estava ali. Eu falei, o que aconteceu? Uma irmã veio aqui e me visitou. Uma irmã veio aqui e orou comigo. Uai, Deus estava aqui hoje. O que aconteceu? Um irmão chorou comigo. Fui consolado. Me deu palavra. Fortaleceu meu homem interior. A brisa de Deus estava comigo aqui. Fui sustentado financeiramente. O Senhor me deu aquilo que eu precisava. E o Senhor, então, Ele deseja usar pessoas como nós para soprar o seu vento em pessoas como nós. Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações e que nós não venhamos desperdiçar o sagrado encargo. Que cada um de nós possa voltar para casa e falar, por que cargas d'água eu estou nessa terra? E que nós tenhamos a coragem de responder isso. E que o Senhor possa nos impressionar com as coisas celestiais. Aquela história de Facebook que eu recebi algum tempo atrás, é piegas, mas é boa, que eles contam a história de uma pessoa que estava ajudando alguma situação ali. A gente conhece aquela da estrela do mar, né? Essa também é antiga, né? Cheio de estrela do mar ali na praia, e uma criança ou uma pessoa começou a pegar as estrelas do mar e jogar no mar novamente, e alguém virou para ela e falou assim, você está doido? Olha a quantidade de estrela do mar que está aí. Você acha que você vai conseguir salvá-las? Eu falei, não, eu consigo salvar aquelas que eu estou salvando. E eu vou ser uma bênção para aquela estrela do mar que eu consegui fazer voltar para o mar. E essa é a lógica de uma pessoa também que criticou uma outra pessoa que estava fazendo um movimento de testemunhar da graça de Deus nos seus pequenos esforços do cotidiano. E alguém falou para ela assim, você não passa de uma gota d'água no oceano. E talvez, tendo essa compreensão de Efésios 3, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder da eficácia, segundo a eficácia do poder que opera em nós, essa pessoa respondeu, falou assim, é verdade, eu sou apenas uma gota d'água, mas eu contenho todo o oceano. Deus habita em mim. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Que você possa ser surpreendido pela vida de Cristo na minha história. Que o meu coração ganhe encargo para que o Senhor Jesus seja visto nas minhas decisões. É a palavra que o Senhor fala lá em Mateus 5 sobre a cidade edificada sobre o monte. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Tenham uma vida que glorifique a Deus. Para quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Que seja assim para a glória do nosso Senhor.